A paz do Senhor a todos vocês que nos vai nos ouvir nesta manhã, aonde estamos mais uma vez para levar uma mensagem até o seu coração. E você é o nosso convidado a estar presente para alimentar este maná que desce do céu. Vamos ler a Bíblia Sagrada. Desde já eu quero agradecer a cada um de vocês que tem prestigiado o trabalho da parte de Deus. E nós esperamos aqui nesta manhã que você possa alimentar mais uma vez do maná do céu. Queremos ler a Bíblia Sagrada em Ageu, capítulo 2, no versículo 6 a 9, que está escrito assim, ó. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. Encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos orar. Papai querido, soberano Deus, nesta manhã nós queremos, Pai, pedir perdão dos nossos pecados, de nossas falhas, para chegar diante a Tua santidade, diante do Teu poderio, diante a Tua sinceridade, diante a Tua misericórdia, para que o Senhor venha falar conosco nesta manhã, que possamos, Pai, ser dirigidos pela presença do Teu Espírito, que tudo que falamos aqui esteja dentro do caminhar espiritual do Senhor, seja dentro do falar do Senhor, do discernir do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado através dessa mensagem, e as pessoas que vão ouvir sejam alimentadas pela presença deste trabalho espiritual, e que eles sejam edificados e o nome do Senhor glorificado na vida de cada um deles, para a honra e para a glória do céu. Meu querido, você que me ouve, estamos diante de uma palavra aqui. Nós sabemos que ele fala aqui no versículo 9: a glória da última casa será maior do que a primeira. O que Ageu está querendo dizer aqui? Nós sabemos que a primeira glória, ela apareceu na lei. Era uma dificuldade que o homem tinha para a glória de Deus aparecer. Era um sacrifício todo dia para cada pecado de cada pessoa. E uma vez por ano entrava no Santíssimo, aonde estava a arca do Senhor. Ageu está falando aqui é dessa presença. Se esta glória que ele está falando aqui no passado foi uma glória muito grande, muito boa, e ele diz que melhor ainda vai ser a da última casa, que será maior do que a primeira. Se a primeira, que foi em simbologia, já foi uma glória tremenda, imagina a glória que seria da segunda casa. Ele está falando aqui a glória de Jesus Cristo, a presença aonde nós entramos. Todos nós somos sacerdotes de Cristo. Na lei, o que era ungido eram os profetas, os reis, os sacerdotes. Isso na lei. Na graça, todos que se chegam a Jesus Cristo, ele é um sacerdócio vivo de Deus. Agora, nós estamos na segunda glória, que é maior do que a primeira, porque a primeira, ela ungia homens que morriam, e sacerdotes que morriam, e precisava outros ficarem em seus lugares. Mas nesta glória que Ageu está falando, não precisa que outra tome o lugar do sacerdote, não precisa que outro seja pastor, porque ele é o pastor eterno da segunda glória. Ele é o único a ser adorado, venerado, e nos dá a autoridade de todos que se achegam a ele, de ser ministro de Deus. Todos nós somos ministros de Deus nessa segunda glória que nós estamos vivendo, que é Jesus Cristo. Então o que está dizendo sobre as duas glórias? A glória da lei, que era feita no sacrifício de uma ovelha,
Depois o sacerdote, uma vez por ano, levava de todo mundo do Santíssimo, que era para a remissão do pecado de toda Israel. Ele está falando, se essa já foi estupenda a presença da glória de Deus, imagina a da segunda casa, que é Cristo, que rasgou o véu, que estava aí o impedimento, um véu que ficava na frente da arca, e hoje nós chegamos a dentro desse, já não tem mais este véu, e chegamos a Deus. Nós queremos estar pregando nesta manhã o tema: tem trono, tem coroa, mas não tem presença. Tem trono, tem coroa, mas não tem presença. Meu querido, o que adianta eu estar vivendo com Cristo numa mediocridade, numa insensatez, numa escravidão de entendimento, se eu hoje, se a glória da primeira casa, a presença de Deus que ficava ali dentro da arca, já era estupenda a presença, a ponto das pessoas ter um pavor daquela glória, tanto que ela era pavorosa para aquela época da lei, que quando Moisés desce do monte, cheio da glória no seu rosto, eles não podiam olhar para Moisés, a ponto deles pedir que Moisés, para conversar com o povo, ele colocava um pano na sua face, e eles pediram para Arão, não fala ele conosco. Eles falavam, era tanta glória, olha a presença da primeira casa como era tremenda. Eles olharam para Moisés e falaram assim, não deixa, Arão, que ele fale conosco, para que não morramos, que a glória encheu o ser do Moisés. Moisés tremia, o seu rosto brilhava, a glória estava ali agarrada junto com ele, e ele ia para conversar com o povo, ele disse, não, fala você. Aí Moisés, para conversar com o povo, quando queria, botava uma coberta no seu rosto, mostrando impedimento, né? Só que na segunda casa, na segunda glória que nós estamos expressando aqui nesta manhã, ele está dizendo, a glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Quer dizer, esta glória agora que nós estamos pregando, esta presença poderosa, ela é melhor do que a primeira. Darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos, porque todos nós agora somos sacerdotes de Cristo. Não existe diferença. O pastor não é maior do que a ovelha, o diácono não é maior do que o pastor, o diácono não é maior do que nenhum que está na igreja. Todos nós somos serviçais do Senhor, nós servimos a Deus, que o próprio Jesus disse, eu que sou mestre, eu vim para servir. Nessa glória que estamos vivendo, é necessário nós aprendermos que precisamos lavar os pés uns dos outros, para que possamos não entrar na soberba e tomar a glória que é devida só a Jesus Cristo, que nos otorgou que o servo não é maior que o Senhor. E ele diz, se eu sou mestre de vocês, eu vim para servir. Imagina vocês que vão ter que fazer. Na graça, todos nós somos sacerdotes de Cristo. Pastor é sacerdote, o diácono é sacerdote, a membro que não tem dom nenhum é sacerdote. A glória da segunda casa é muito maior por causa disso, porque Deus não faz acepção de pessoas. Lá na primeira, era só o sacerdote, era só os magistrados grandes, é que falava para o povo. Ou o povo obedecia, isso era a lei. Agora nós temos a graça, o véu não está mais aqui. E hoje, nós corremos sério risco de estar pregando o trono de Deus, bota uma coroa na cabeça, tem vestimentas, mas não tem presença. Nós vimos na Bíblia Sagrada a trajetória de vários reis. Eu quero falar sobre ter trono, ter coroa, mas não ter a presença dessa segunda casa, que é maior do que a primeira. Aleluia!
Nós vemos a vida de Saul. Samuel estava velho. Os filhos de Samuel estavam pecando, não estavam agradando a Deus. E os israelitas pediu ao Samuel que colocasse sobre eles um rei, que Israel até aí não tinha rei, era guiado por juiz. O próprio Samuel, ele tinha 3 ministérios, ele era juiz, sacerdote e profeta. E eles queriam, porque todas as nações de redor, todas as nações inimigas de Israel, eles enciumaram: nós queremos um rei sobre nós. E é que é rei? Então tá bom, vai lá. O Samuel ficou triste. Vocês estão pedindo, não é certo. Deus fala para Samuel: Samuel, eles não estão negando, não é você, é a mim. Vai lá e traz um homem e unge ele. Ele chama Saul. Está perto de uma mula, você vai ver com um cabresto na mão. Está lá em cima da campina. Chama ele, passou o óleo sobre a sua cabeça. Ele já entra direto no trono. Sai do parto e já entra direto para governar. E Deus mandou um recado: já que vocês escolheram, suas mulheres vão servir o rei lá dentro do palácio. Já que vocês querem um rei, vai botar muita coisa, vai levar seus filhos para ser eunuco dele. Vocês vão ver, e ai de vocês não obedecer. Trouxe o homem, nós sabemos o que deu, 1 ano para 2 anos, mais ou menos, estava até mais ou menos com Deus. Depois desandou de uma tal forma, ficou perverso. Se nós olharmos na Bíblia, Saul, a vida de Saul aqui na Bíblia Sagrada, você vai ver a trajetória dele, que nós sabemos. Ele já começa aqui, ó. Samuel manda Saul a destruir os amalequitas. Foi uma das primeiras ações de Samuel. Vamos ver mais atrás primeiro. Olha este homem, como ele já começou a errar. Se ele governou certo para Deus, 1 ano e pouco, Saul oferece sacrifício a Samuel e ele reprova. A guerra estava lá, o Saul estava lá, o Samuel demorou para fazer o sacrifício, porque primeiro fazia um sacrifício antes de começar uma guerra, para ver se Deus ia operar ou não. Ele viu que Samuel demorou, ele mesmo deu uma de sacerdote, ele era rei. Isso era devido só à família dos levitas. Primeiro erro de Samuel, ele pega ali e dá uma de sacerdote, mata a ovelha e faz o sacrifício. E ficou aquele lenga-lenga ali arrumando desculpa. Segundo erro, Samuel manda Saul destruir os amalequitas. Ele chega lá, Deus falou, se você ver no texto de 1 Samuel, você lendo para frente, Deus falou assim: fala pro Saul que mata o rei Agag, mata as mulheres, as que tiver grávida, mata tudo! Tudo na espada. Eu não quero nada daquele reino idólatra, daquele reino que é contra a minha santidade. Sabe o que ele fez? Ele traz para casa um gado. Ele traz para casa o principal que tinha que morrer, o rei. Ele traz ele. Não. Aí o Samuel, escutando um pouco da sua casa, ele escutou uma banada de boi berrando. Ué, o que é isso? O que está acontecendo? Aí chegou lá o Saul. Não, é que eu trouxe um gadinho aí. Esse rapaz, quem é esse homem aí? Esse é o rei Agag. Rapaz, eu não falo. Deus não mandou você matar todo mundo. Você trouxe gado, rapaz. Ah, mas é pra ele. Nós vamos fazer holocausto desse gado. Dia a dia o sacerdote pode ir matando os bois. Rapaz, Deus quer obediência, Saul. Samuel falou pra ele: ele não quer holocausto. Tem gente que gosta de sacrificar, mas é desobediente. Não adianta eu estar pregando aqui, mas eu não obedeço a Deus. Deus não quer, não é sacrifício. Ele quer que nós obedeçamos a Ele em santidade, em vivência com Ele. O que deu? Ele mesmo pegou a espada e matou o rei Agag. Essa é aí já outra coisa do Saul. Aí se você vê na frente, ele vai pegar aí 85 sacerdotes que ajudaram o Davi numa hora que ele estava fugindo do rei Saul. Eu tô sabendo que o Davi passou aí, que ele passou lá dentro onde ficavam esses 85 sacerdotes.
Você está tendo negócio, você está me traindo, sacerdote. Ele tinha um punhado de filhos, que quando ele morria, os outros viravam sacerdote. Esse homem ciumado, Saul, que já estava bem demoniado, ele pega. Pois vocês não vivem, nem você e nem seus filhos. Ele matou os 85 sacerdotes de Deus. Está escrito assim: e Saul matou os 85 sacerdotes do Senhor. Quarto, quinto, ele consulta uma pitonisa, uma bruxa, no qual ele mesmo proibiu na época. Se ele queria consultar o espírito de Samuel, a Bíblia condena consultar os mortos, porque Deus não é Deus de morto, Deus é Deus de vivo. Mas tem muita gente que consulta os mortos e ele fala mesmo, o diabo fala mesmo, porque a Bíblia diz que quem morreu não tem jeito mais, não pode falar, é igual um cachorro, o cachorro só late quando tem vida, morreu, acabou, assim somos nós. Dali para frente é juízo de Deus. Ele virou, consultou uma bruxa. Esse é o Saul. Ele olhava, peraí, eu já fiz esse monte de trem errado. Ele sentou no trono, mas eu não estou no trono. Eu fiz esse monte de errado. Ele falou que Deus rasgou meu reinado. Samuel chegou. A partir desse momento que você não matou os amalequitas do jeito que Deus mandou, Deus manda te falar que o seu reinado de rei da sua família, ninguém mais reina no seu lugar, está rasgado e eu vou passar isto para outro. Foi aí que ele passou para Davi. Ele perdeu o sacerdócio porque estava brincando de evangelho com Deus. Ele olhava para ele e falava: eu tenho trono, eu tenho coroa. Eu errei sim, mas eu continuo com a coroa. Eu errei sim, já 5 vezes, mas a minha vestimenta está aqui. Eu continuo rei, todo mundo continua chegando perto de mim e abaixa a cabeça. Ei, querido, eu quero dizer para você, o que adianta ter trono? Tem coroa, tem vestimentas reais, ainda tem homens abaixando para o seu lado em autoridade, mas você não tem a presença. Oh, aleluia! O que adianta ter isso tudo sem a direção de Deus? É isso que nós precisamos entender. Eu posso ter tudo e não ter nada. Continua aqui a Bíblia, daqui um missionário, tem dom de Deus na minha vida, mas eu não tenho a presença. Eu posso estar pregando o Evangelho de Deus, mas eu posso estar sem a presença do Senhor, igual muitas pessoas estão vivendo. É homem de Deus, mas não tem a presença do Senhor mais. Ele fala de Deus, ele prega para Deus, ele canta para Deus, mas é inimigo de Deus, é mercenário. Ele cobra exorbitante para fazer uma pregação, sendo que ele sabe que a Bíblia diz que o homem de Deus, ele é segundo o salário dele. É digno do salário, mas é um salário no qual eu não posso demarcar. Não, eu só prego por 10 mil. Eu só vou ser pastor se me der 20 mil. O homem de Deus, ele é digno do seu salário. Aí ele faz o que faz. Tem tudo, tem Bíblia, tem igreja, canta, tem harpa, tem ventilador, tem banco dos melhores, mas não tem a presença do Espírito. Nós podemos ter tudo, mas perder a presença. O Saul olhava o seguinte: quando você compra um perfume, aí vem o frasco da França, que é o perfume mais caro. Tanto frasco, aí você compra lá, tem perfume de tudo quanto é preço. Tem perfume que vale uma grana violenta. Aí vem aquele vidro mais lindo. Para valer aquele dinheiro, tem que estar o primeiro, a fragrância dentro, e o por fora, que tem a fragrância. Pelo preço que você está pagando. Um perfume de 30 mil, 40 mil real, tem que estar um vidrinho da coisa mais linda. Você pode estar bonito por fora, mas o que vale é a fragrância. Pode até ter um vidro por fora muito lindo, o exterior,
Mas Deus não olha no eu exterior, é o interior. O que vale? Tá linda, é da França, tem nome de perfume francês, mas não tem a essência de Deus dentro. Eu posso falar que eu sou de Deus, mas eu tenho a essência? Eu tenho a presença do Espírito Santo? Eu estou com trono, tem vestimenta, tem coroa. É isso que foi levando a vida do Saul. E nós sabemos a história do que aconteceu com ele. Seu final foi trágico. Um dia os filisteus partiu para cima de Saul. Ele com seu pajé de arma. Pajé de arma é aquele que flecha, ele dava flecha pro Saul. É aquele cara que andava com balaim nas costas, cheio de flecha e espada. Se a espada quebrasse, puxava a outra, dava para ele. Quando ele viu que foi cercado, olha o final. Ele não tinha coroa, ele não tinha as vestimentas. Por que naquele momento, ele agora já viu que não valia nada mais da coroa? Por que ele não olhou lá para trás? Porque no momento que apertou a guerra sobre eles, eu não vou cair na mão desses incircuncisos, desses filisteus. Mandou o pajé de arma dele, enfia essa espada em mim, me mata. Disse, meu senhor, eu não posso te matar. Quando ele viu que não podia, ele pegou a espada dele, o pajé de arma dele, meu filho, ele botou ela no chão e ele caiu em cima dela. O pajé de arma viu, os homens estavam chegando, ele também fez a mesma situação. Suicidou, tem trono, tem vestimenta, mas não tem presença. Tem igreja que ela tem tudo, tudo bonitinho, presidente bonito, grandes igrejas, cada mega igreja, o homem tá lá bonitinho, tem gravata, tem perfume, tem Bíblia, canta, faz convenções as maiores, mas já é sem graça. O espírito de Saul já o dominou tua alma, o seu coração. Vai continuar fazendo, mas sem a presença de Deus, porque Deus já saiu há muito tempo de muita gente. Eu tenho falado com Deus, não retire de mim a tua presença, Espírito Santo. Olha onde nós vamos parar, querido, sem a presença de Deus. Finéia estava lá, com a presença de Deus na mão, que é a arca, mas foi fulminado por ela, porque eles carregavam a presença, ele estava com Deus. Parecia que estava com Deus, mas Deus já não estava com eles. Como foi também com os filhos de Arão. Estava lá dentro queimando incenso, tomando conta da arca. Eles parecia que estava com Deus, mas Deus já não estava nos dois. Foi fulminado dentro do santuário, porque já não tinha mais a essência do perfume da rosa de Saron, como muitos hoje não têm. E se eu não vigiar, também faço o mesmo. É necessário ter o perfume. O que é que adianta ter o exterior tudo bem, a casa de Deus bonita, toda estofadinha, tem louvorista, tem diácono, tem pastor, vice-presidente, mas se não tem a presença, não adianta. Ô missionário, você poderia falar para mim qual é a diferença então de um homem que perde a presença por causa do pecado e de outro que perde a presença, mas Deus chega a ele? Eu vou te mostrar. A diferença de Saul com Davi é o seguinte: é que o Saul, ele poderia se humilhar, o Saul poderia, os pecados que ele fez, ele se arrepender, mas não houve arrependimento. Deu do dia que ele se entregou ao inimigo, à soberba, ao eu sou o cara. Ele continuava achando. Como é que ele não achou na hora do aperto, que teve que ir lá suicidar? Quando chega na hora do aperto, é que você vai ver quem é de Deus e quem não é. Ali mostrou o que é que ele estava vivendo por ele mesmo. Tem muita gente que vive por si, é por ele mesmo. O evangelho já não está por Deus na vida dele, não. É ele que está com o evangelho na mão e faz o que quer com a igreja. Ele está por ele mesmo. Existem muitas igrejas hoje, nesse mundo moderno de hoje, que eles não estão com Deus mais. Deus já largou, estão por eles mesmos. A Bíblia está lá, está do mesmo jeito, mas Deus
Deus já largou há muito tempo, Arabacácia. Deus já foi há muito tempo. Só não vê quem é cego, quem não vê. É só tirar as cataratas da carnalidade para ver que Deus já largou muitas igrejas atual de hoje. Qual é a diferença do pecado de Davi para o Saul? Ah, mas 5 pecados e teve mais ainda. Tem um monte de trem que ele fez. E o Davi, qual é a diferença de muito pecado com pouco pecado? Ou o pecado maior ou o pecado menor? Não tem. Deus não é Deus, fala, o pecadinho, o pecadão. Ele diz assim, que cada um será julgado segundo as suas obras. O cara que quer ser ladrão vai ser julgado segundo a sua ladruagem. O cara que quer ser adúltero vai ser julgado segundo o que ele pratica, que é o adultério. O cara que quer ser pastor e quer ter os dons de Deus vai ser julgado com os dons de Deus no lombo. Tem muitos de nós que Deus vai investir os dons para nós morar no inferno. Assim diz a Bíblia. Naquele dia, vocês vão falar para mim, mas Senhor, no teu nome eu expulsei o demônio, dom de maravilha, dom de cura, apartar de mim que eu não te conheço. Ele tem o dom de Deus, mas o ego é maior do que o dom. O orgulho é maior do que o dom que Deus colocou nele. Ele troca o ego, a soberba, e abafa os dons que está sobre ele. O que Davi fez? Qual é a diferença? Saul peca, o espírito está lá o Saul. Saul peca, mas tem o coroa. Saul peca, mas as vestimentas estão aqui. Saul peca, mas continua no trono. Esse era o pensamento dele. Mas o pensamento do Davi foi o mesmo também. Até um período foi. Ele pega agora. Vou te mostrar a diferença. Os dois, depois que Saul morreu, Davi pegou o trono. Depois de 15 anos. Ele foi perseguido por Saul 16 vezes. E lá vai aquela... Depois o Abisalão tomou o trono dele. Nós vamos contar mais pra frente. Por quê? Qual é o problema do homem de Deus pecar? E qualquer outra pessoa pecar. Porque o Davi era segundo o coração de Deus. Ele um dia, hoje eu não vou na guerra. Ele sobe o segundo andar do seu palácio. Ele viu uma mulher tomando banho numa bacia chamada Betseba. Ele não sabia que ela era a mulher do seu coronel. Está ali, ele olhou e viu ela tomando banho. Achou ela muito bonita. Teve o intuito na cabeça da carne. Um homem cheio da unção. Um homem cheio da presença. Um homem que lutou com o exército de Deus. E ele vencia porque Deus é o general do nosso exército celestial. Ele esqueceu disso tudo. Ele vai lá, mandou seu serviçal trazer Betseba para dentro do palácio. Ele deita com Betseba. Um dia Betseba volta para casa. E durante mais uma semana ela começa a ter vômito. Ele vai, ai, tem alguma coisa aí. Quando ela foi descobrir a gravidez, ela vai lá, marcou audiência com Davi. Quem está aí? Betseba quer falar contigo. Betseba, você sabe aquele dia que nós namoramos? Que o senhor eu fui servir o Senhor. Eu estou grávida. Davi coça a cabeça. Não é por causa de piolho, não. É a sentença que ele sabia que o mesmo Deus de amor é um Deus também de fogo consumidor. E aquilo não ia ser barato na vida de Davi, como não ficou barato na vida de Saul. E não fica barato na minha vida. Se eu praticar algo errado, nunca vai ficar e nunca ficou na vida de qualquer um de nós que serve a Deus. Não fica barato. O culpado, Deus não pega por inocente. Ele traz a mulher. Ela engravida. E ele começa agora, aquele homem que é segundo o coração de Deus, representando o coração de Deus na terra. Ele faz o seguinte: manda uma carta lá para frente da batalha. Ele estava lá na frente. Urias, seu marido, Betseba, estava na frente da batalha naquela época. Talvez ficava o exército na porta do outro 6 meses, até que lá dentro começava a morrer de fome. Primeiro matava as pessoas de fome, que quando fosse para atacar, muitas das vezes ficava 6 meses, 1 ano. Por que essa estratégia de guerra? Que quando os caras pegassem o arco, que eles fossem botar o braço com fome,
começava a não ter nada lá dentro. Depois de um ano, comia toda a comida. Eles não tinham força para jogar aquelas flechas, porque se você guerreasse diante a uma muralha, se você fosse de vez para frente, morreria muita gente, que são milhões e milhões de flechas. E o Davi, que é guerreiro, sabia disso. Seu general sabia disso, Urias. É por isso que matava primeiro o povo lá dentro de fome, ficava um ano. E ele falou assim: vou arrumar uma estratégia para esse menino não sou meu, para ele pensar que não é meu. Vai lá e fala pro Urias para vir para casa, para ele ficar um pouquinho com a Betseba. Tem muito tempo esse cerco, ainda vai demorar mais tempo. Manda ele vir. Aí Urias é obediente ao rei Davi. Vem Urias. Quando Urias chega na cidade, os caras lá bebendo vinho. Ó, Urias, e aí? Como é que vai a guerra? O trem lá tá feio, menino. Os homens tá cercados, mas vai levar tempo. Vem cá beber um golinho com nós. Ele não subia para deitar com Betseba. Esse era o pensamento de Davi. Essa era a jogada de Davi no claro que ele fazia essas coisas. Aí o fofoqueiro Panelinha lá olhando, ó, Davi e Urias. Foi? Não, Urias não deitou com Betseba. Ficou na praça e dormiu lá. Segunda vez, terceira vez, todas 3 vezes. Ele não dormiu com Betseba, ele ficou na praça, lá bebendo em algum barzinho com seus colegas de guerra. Foi até o ouvido de Davi. E aí? O homem não deitou com a mulher dele, meu rei. Davi agora enche de ira, de mágoa. O homem, segundo o coração de Deus, agora tem orgulho, tem soberba, tá cheio do eu. Mas continua tendo trono. Olhava, a coroa tá na cabeça. O Deus dele parece que tá no coração. Ele faz o ritual, sacrifica por ele, mas continua no pecado. Era isso que Davi fazia. Foi até que mexeu com Deus. Aí Deus tem, quando nós não ouvimos a voz de Deus, é por isso que tem as revelações. É por isso que tem que ter profeta na igreja. A igreja que não tem profeta hoje, a igreja que não tem o dom de revelação, nós vamos bater de ódio embraçado, ó. É adultério, ódio, sensualidade. Vai ser uma igreja carnal, uma igreja sem graça, uma igreja dirigida pelo homem e não é dirigido mais pelo Espírito Santo do Senhor. Ei, cabeça! E Davi continua, e Deus orando. Aí agora de cutucar o profeta. Natan! Deus dá um grito do céu. Natan escuta a voz da revelação de Deus. Vai lá no trono de Davi, o homem segundo o meu coração. Vá com a audiência lá e fala que você quer falar com o rei. Chega Natan, quem tá aí? Sempre tem um cara na porta que quer marcar audiência com o rei, é assim que funciona. Tá aí o profeta Natan. Nossa, o profeta tá aí? Tem alguma coisa boa pra mim. Eita, profeta! O profeta chega. Olha só, irmão. Olha só o profeta. Ele é sempre um pauzinho na mão, né, moleque? E o rei, você sentado. E o rei. Meu rei, o negócio é o seguinte. Deixa eu lhe contar uma história. Tinha um cara que ele só tinha uma ovelha. Só uma que ele tinha. Aí veio um cara que poderia ter muitas ovelhas. E ele pega e rouba a única ovelha desse cara. Ele pega, rouba ela e ainda leva pra casa dele. Sendo que ele poderia ter a ovelha que ele quisesse. Ele estava falando da mulher de Urias. Urias só tinha Betseba. Ele não entendeu, ele estava falando para ele em parábola. Davi agora cheio da justiça de Deus. O homem com o coração de Deus, ele tem justiça. Ele tem amor, mas também tem justiça. E aquele momento era a hora da justiça. Não era a hora do amor, tá, ó, bonitinho? Ó, Deus apaga todos os pecados, Deus é amor. É? Olha como é que a própria justiça gritou dentro do Davi. E ele estava errado. Quando a justiça gritou dentro dele, ele sabia. Não é hora de praticar amor, é hora de praticar a justiça. Quem é este homem para que ele morra? Que ele pratique a justiça da lei. Vamos aplicar nele. Ei, imagina o profeta, ó. Este homem, rei, é o Senhor. Olha aí, ó. Ei, quem vai me ouvir? Quem é de Deus não se vende. Quem é de Deus não interessa se o presidente é um adúltero. Se o presidente gosta de dinheiro, ele vai lá e fala na cara dele, pra ele tomar vergonha na cara. Quem é de Deus não vende. Quem é de Deus não tem dinheiro que pague. Quem é de Deus é de Deus.
Ele fala a língua do céu. Ele não se vende como se vende tanta gente hoje. Mercenário, pastor diarista. O que é diarista? 15 mil, eu só cobro 15, eu só cobro assim, que é a mesma coisa. Mercenário é exorbitante, é 200 mil, mas também tem os pilantra diarista, que impõe, eu só vou aí por 10 mil, ser um diarista desclassificado. Tu tá na obra de Deus, mas Deus não tá contigo mais. É eles que tem que dar a gente segundo o coração deles. Se você tem uma esposa, filho. Aí Davi, Deus vira pro Natan: este homem é o Senhor, meu rei. Deus manda te falar, Davi, o que você fez na clara, o que você escondeu no claro, no escuro, quer dizer, perdão, Davi, o que você fez no escuro, Deus manda falar para você que Ele vai fazer na sua cara, na claridade do dia. A espada do Senhor não sai mais, Davi, da sua família. Davi pagou um preço doído. Eu vou visitar nos pais, nos filhos, até a 4ª geração. Abisalão põe o pai dele para correr. Começou a espada de Deus na mesma família, na descendência de Davi. Abisalão toma o reinado, começa lá a fazer reunião. Eu queria reunião com seu pai aí, o Davi. Ih, papai tá muito incomodado, papai, faz reunião comigo. E começou a trazer os anciãos para ele. A reunião que era devida com o rei, ele começou a comprar o povo lá na porta de Jerusalém. E ele foi, até que o povo ele levantou contra o pai dele, fez fofoca contra o pai dele. Ah, meu pai tá todo problemático, rapaz. Negócio deixa que eu resolvo o problema com vocês aqui. E ele foi crescendo, a ponto da maioria lá das tribos colocar Abisalão como rei no lugar do seu pai. E ele pega, tira Davi, e Davi corre. Davi que não corre pra ver não. Abisalão ia matar seu próprio pai. Nós vemos o irmão dela, da menina lá da filha, irmã dele, esqueci o nome dela, Tamar. Um garoto, irmão dela da parte de pai, deita com a menina, adulterando, incesto com a própria irmã. Ele transou com a própria irmã. Olha a espada. As mulheres de Davi, quando ele corre e ele ia correndo, e o povo de Abisalão querendo pegar ele para matar. Olha só, diz a Bíblia que as esposas de Davi, que ficou dentro do palácio, Abisalão ficou com cada uma delas. O que você fez, Davi? Na escuridão, para que ninguém visse, eu vou fazer na cara, na claridade. Davi pagou um preço doído. Ei, missionário, ele deveria se lascar, porque pecado é pecado, não é? Você sabe qual que é a diferença do Saul? O Saul não fez isso aqui, ó. Vou te mostrar qual é a diferença do homem que cai, mas é de Deus, que as misericórdias do Senhor são uma causa de não sermos consumidos. Saul tinha tudo para ser consumido, não arrependeu, foi consumido. O Davi também deveria ir no mesmo rumo, não é? Mas Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta. Olha a diferença do Davi. O pecado do Davi não é diferente do que Saul fez. Parece, se você for olhar bem, é de uma maldade terrível. O outro fez pecados, mas não existe pecados para Deus que não tem condenação. Da Davi seria a mesma coisa. Mas olha a diferença de quem vê que a casa caiu e pede misericórdia. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Porque eu conheço, ó, ele reconheceu, olha, o que ele tinha feito, ó. Eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz a que a teus olhos é mal, para que seja justificado. Quer dizer, eu não justifico mais. Não dá para justificar mais. Depois que eu tentei esconder o profeta, que o Senhor veio e falou comigo, ele tentou, se o profeta não visse, talvez a história aqui seria outra. A história de Davi talvez terminaria mal, se Deus não revelasse
o mal, para que seja justificado. Quando falares é puro, quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, Deus. Olha só, Senhor, eu fui formado em iniquidade, Deus do ventre da minha mãe. Essa fraqueza já vem em nós. E em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me, olha o homem, purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alto que a neve. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria. Perdeu a alegria, ele já estava perdendo a alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Ele já não estava sentindo, ele estava sentindo todo quebrado. Quando o pecado entra na nossa vida, a gente sente nojo, todo quebrado, os ossos. É como se eu tivesse dado uma batida. Esconde a tua face dos meus pecados. Apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova-me, renova-me o espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me da alegria da tua salvação. Perdeu a alegria da salvação, perdeu a alegria de tudo. Você imagina só, meu querido, ele sentado no trono. Antes do profeta chegar a ele, a agonia já estava matando ele por dentro. Eu vou lá na tesouraria, quem sabe o que está lá dentro me alegra. Porque Davi tinha vencido todos os reis ao seu redor. E ali tinha uma fortuna dentro daquele conto imenso. Ouro, prata, bronze, pedras preciosas. Porque todas as nações ele degolou e trazia a fortuna, aquela que Deus o abençoava. Tinha momento que Deus não traz não, mas que Deus mandava, ele trouxe. Ainda botou imposto. E cada nação que Israel conquistou tinha que trazer imposto para pagar aos pés. Então ele tinha tudo para estar feliz. Quando ele abre a porta, parece que eu estou vendo Davi abrindo a porta lá da tesouraria, onde estão as montanhas, quilos e mais quilos de ouro. E aquilo brilha no seu rosto. E ele não vê graça nenhuma naquela fortuna. Porque o dinheiro, em primeiro lugar, não traz felicidade. O que traz, em primeiro lugar, felicidade é a presença do Espírito. O homem pode ter tudo, mas não tem a presença. É um defunto evangélico, é um defunto ímpio. Tem muita crente, tem muitos crentes que ele é evangélico, ele é pastor, ele é presidente, mas é um defunto. Você vê que ele já está pelado, só tem a roupa, tem Bíblia debaixo do braço, tem estudo, mas não tem a presença, mas é um pelado. Tem muito nos dias de hoje, na igreja moderna atual de hoje. Você é um desgraçado, pelado, cego, e você é nu. Oh, glória. Davi, aquilo brilha nele, ele não vê graça nenhuma naquela fortuna. Quando ele senta no trono, eu creio que foi este momento que ele fala. Eu creio que Deus chegou no corpo dele. Vamos pôr isso aqui a ele. É assim que Deus faz. Toma, batiza com o Espírito Santo, você começa a ficar cheio da glória. Toma cura. Toma ressurreição, você ora para o morto, ele levanta. Toma, Davi estava cheio da glória, cheio da presença ali. E ele estava na primeira casa ainda. Nós que estamos na segunda, é muito mais poder, é muito mais graça. Porque a glória da segunda é melhor do que a da primeira. E Davi estava ali sem graça. Parece que Deus... Quando ele viu que parece que Deus ia tirar a presença do Espírito que estava sobre ele. Não! Não retires de mim a tua presença. Foi isso que ele descreveu no Salmo 53, 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova-me o espírito reto. Não me lance fora da tua presença. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna, dá-me a alegria da tua salvação. Sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Os pecadores a ti converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação. E a minha língua louvará altamente a tua justiça.
Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não compraz em sacrifício, senão eu daria, e tu não te deleitas em holocausto. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, não desprezará, ó Deus. Entendeu? Qual é a diferença da presença num crente ímpio, que trabalha com os dons de Deus, mas é adulto, tem dom, mas é mentiroso, tem dom, expulsa demônio, mas não é teu, é no nome de Jesus, a ferramenta é tua, você vai continuar expulsando demônio, até dom de maravilha. Eu falo que eles não têm coragem de falar. Nós podemos ser cheios do Espírito, ter dons espirituais, mas eu sou egoísta, eu faço acepção de pessoa, não é o que nós vemos. Você faz acepção, não deixa o profeta dar um grito de glória dentro da casa do Senhor, que ele é doido. Você é sem graça, meu querido, você perdeu a graça de Deus. Você tem Bíblia, você tem dom, mas você é orgulhoso. Deus não negocia os dons que estão na minha vida, Ele não negocia os dons que estão em mim, com ninguém Ele negocia, porque é dele. A ferramenta você vai ter que devolver a Deus, Ele vai te cobrar os talentos. Esqueceu? Esqueceu da parábola do talento? Deus vai requerer seus talentos. Ele me deu os talentos. Quando chegar no dia do encontro no trono branco, Deus vai recolher os talentos. Vai colher os talentos dos pastores que estão na frente da casa do trabalho do Senhor. Tantas parábolas que mostram isso para nós. Tem dom, tem tudo. É pastor, é diácono, não interessa, talvez uma ovelha que nem dom tem, mas é ruim. Tem os bons, mas tem o ruim. Mas eu venho aí, eu vou separar os bodes dos cabritos. Muitos de nós, se não vigiarmos, nós não somos ovelha de Cristo, não passa de bode. Tem muito bode cantando, tem muito bode pregando, tem muito bode com dom para morar no inferno. Assim diz o Senhor, mas deixa eles fazer a minha obra. Eu estou chegando aí para a peleja. Eu vou separar as ovelhas dos bodes, os maus dos ruins, dos bons. 5 louca, 5 prudente, talento enterrado, por causa do egoísmo, por causa da prepotência. Ai, restringe o Espírito de Deus, aleluia. Tem trono, tem trono, tem trono, tem coroa, mas não tem presença do Espírito Santo. Eita glória, a realidade é essa, meu querido. Nós não podemos reter o dono da igreja, que é o Espírito Santo do Senhor. Devemos pregar o genuíno. Olha o que é genuíno, olha. Adjetivo sem mistura, sem alteração, natural, puro, próprio, verdadeiro, exato. Isto aqui é o evangelho genuíno. Você quer ver o que é o evangelho simulado? É fingido, aparente, suposto, ação simulante, fingimento, imitação, semelhança, aparente, fantasma, imagem, facsímile. Que o evangelho da nossa vida possa ser o evangelho da sinceridade do Senhor, como nós estamos pregando aqui na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós podemos ter trono, nós podemos ter coroa, vestimentas reais, mas sem a presença ninguém verá o Senhor, porque a presença ela bota caráter em nossa vida. A presença ela não faz nós negociar a Bíblia Sagrada, não. Nós não negociamos o Evangelho de Deus para ficar com o espírito do engano, não. Quando é de Deus é diferente. Que o espírito que veio em Davi, que gritou dentro de Davi, a sua carne gemeu e gritou: não retire de mim o teu Espírito Santo, para que eu não desfaleço. Que nós nesta manhã viemos entender o propósito dessa mensagem,
Ter trono não é tudo. Ter coroa não é tudo. Pode ter vestimenta, não é tudo. Mas tem a presença. O que adianta? O exterior que nós vemos com o ouro está bonitinho. Parece que tudo é perfeito e que Deus está lá. Mas é necessário o bom mesmo. Não é o que mostra para fora. O que bom mesmo é a fragrância. É aquela que interessa quando a gente abre o spray aqui, ó, que vem da França. Pode estar bonito, mas é o cheiro que vai valer a pena. É a fragrância da rosa de Saron é que vale a pena. É a presença desse perfume é que vai trazer, né, o corpo a ficar cheiroso. Assim é o Espírito Santo. Muitos estão olhando para o corpo, o vidro exterior. Lindo, bacana, mas tem fragrância, tem presença. O que vale é o cheiro. A rosa de Saron é que presta. É ela que vale. Eu posso ter o frasco. O frasco está aqui, ó. A Bíblia. Mas quando nós abrimos ela, ela nos perfuma, ela nos transforma, ela nos redime. É isso que interessa. Você pode ter Bíblia, mas se você abre ela, mas nós não temos cheiro do Evangelho do Senhor, não temos a rosa de Saron, você está perdido. Eu vou ficar por aqui, que é uma mensagem simples, meu querido, até a sua vida. Medita nessa palavra aí. Você pode ter trono. Nós vemos de Israel para lá e para cá, rei Zedequias, a Babilônia na porta de Jerusalém, o Jeremias falando para ele: não faz isso, deixa, vai, cara, você vai numa boa. Não pagou imposto da Babilônia, o rei veio. Zedequias olhando: não, muralha é forte, exterior aqui está muito forte. Eu estou com o trono na... Quem manda eu? Não ouvia ninguém. Pegou Jeremias, botou dentro da lama. Ia dar pneumonia nele. O que eles fizeram? Pega, então tira ele. Foi lá o companheiro dele, joga ele numa gaiola. Zedequias está querendo dizer o seguinte: aqui tu não canta de galho não, profeta. Eu tenho a coroa, tá vendo não? Quem manda aqui sou eu. Olha minhas vestimentas como brilha. Eu tenho Israel. Você vê alguém aqui dentro das muralhas, ninguém derruba as muralhas não. Entrou Nabucodonosor, furou o zoião do Zedequias, matou seus milhares de filhos, se não me engano 70, se não me engano, de filhos de Zedequias, botou uma canga no seu ombro, levou para a Babilônia, porque achava que tinha trono, que estava sentado no trono, olhava para sua coroa, olhava para sua soberba, mas não quis humilhar perante a presença do Espírito Santo, que o avisava que o negócio ia ficar podre para ele. Nós sabemos da história, só você lê Zedequias, que você vai ver a ruína que levou este homem. Tinha trono, tinha vestimenta, tinha todo mundo abaixando para o rei Zedequias. Morreu lá no Condim, lá dentro da Babilônia, o rei Zedequias, com os 2 olhos furados. E seus filhos foi degolado, com Nabucodonosor degolou todos os seus filhos na frente dele. Primeiro deixou ele ver com os 2 olhos. Olha como é que eu faço com você, sua soberba, trem ruim. Você tem trono, né? Tu está destronado agora. Tu tem coroa, passa lá pra cá. Seu reinado, quem manda agora é nós. Israel agora está sob a jurisdição de Nabucodonosor, que o seu Deus Zedequias me passou. Eu chamo aquele que é servo de não servo, e chamo aquele que não é servo de meu servo. Nabucodonosor, meu servo, vai lá na Babilônia, desarreda aquele sujeito daquele trono. O que o senhor quer que eu faça com o santuário, Deus? Passa fogo nele, que eles gostam de concreto. E eu quero é a presença. Eles não querem minha presença. Passa fogo, pega meus utensílios, leva para a Babilônia, e depois eu vou te pedir de volta, tá? Guarda num quarto lá, não, aquilo tudo é santo. Eu quero ter um papo maior com que a Bíblia diz que fosse para escrever tudo que aconteceu, a Bíblia não contaria. Não faça nada. Quem fez besteira foi o Nabucodonosor morrer, quem fez foi o Belsazar, que bebeu vinho na taça do Senhor, pagou caro. A mão tá lá, ó, mané, pesim, aquele trem que Deus riscou lá. Deus falou comigo há pouco tempo que esta mão, mané, passim, não sei o que, a balança tal, foi tirada, tá no púlpito de muita igreja assim, ó. Deus falou comigo, só que eles não vêem. A mesma mão que entrou dentro da Babilônia e escreveu lá Tekel, Perim, Passim, pesado, achasse, fosse na balança de Deus.
Deus falou comigo assim, ó, na frente, Adilson, Deus missionário, na frente de muita casa minha aí na terra. A minha mão já escreveu em muitas paredes, mas eles não vê. Tá na frente, no púlpito. Já escrevi em muitos púlpitos. Tá na balança de Deus, muitos homens de Deus. Por isso você tá vendo um monte de homem de Deus morrendo já. É a balança dele, tá? Vai esperar até quando? Vamos esperar até quando? Deus matar nós na frente do púlpito? Entrega a casa de Deus pra Ele, que aí a presença vai chegar. Sai daí, ó! Nós é ruim, rapaz! Sai fora e deixa Deus entrar, moço! Que Deus tenha misericórdia de nós, porque muitos já largaram, tiraram a presença. Vocês têm restringido o meu espírito. Restringir é não deixar o Espírito de Deus operar na casa do Senhor. Vai pagar com sua vida, vai pagar com a sua descendência. Tem gente pagando até com a esposa. Darei suas mulheres para outro homem. Tem um punhado aí que eu já vi essa história. E tá todo mundo aí. Ah, Deus tá comigo. Gravatinha bonitinha, né? Aí nós fica lá. Isso é estudado, né? Vai, continua. Continua pra ver. Vai. Você pensa que Deus tá preocupado com seus estudos? Você tá pensando que Deus tá preocupado? Deus tá preocupado com nós que é santo, rapaz. A maior nação cristã do Brasil é o Brasil, do mundo. Você está procurando com número não, rapaz. Deus está procurando com remanescente, é resto. Pessoa sincera. Deus está procurando com pilantra não, rapaz. Mercenário não. Diarista não. Pessoas que não deixam o Espírito mais trabalhar na casa dele não. Ele está procurando que alguém que queira a presença dele. Aonde que quiser ele vai fazer a presença. A igreja será transformada. Vidas redimidas verdadeiramente. Não religiosos. Aonde não tem presença de Deus, tem um bando de religioso. Muitas igrejas hoje não passam de religião. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque sem a presença do Espírito, nós não somos nada. Quem dirige a casa de Deus é a presença, é o Espírito. Mas os homens colocaram agora, nós que dirigimos. Esse não prega aqui, esse não canta aqui. Vai. Vamos ver até onde vai isso, né? Deus seja louvado na sua vida, meu querido. Mais um recado da parte de Deus. Que Deus o abençoe. Ajuda a crescer aí o canal. Manda pra vovó, pra titia. Manda pra quem quer, quem não quer também. Ninguém é obrigado. Eu prego o evangelho para ter inimizade. Eu prego o evangelho para ter amizade. Nós pregamos, mas não para ficar do lado B, nem do C, nem nada disso. Nosso negócio é o centro da vontade de Deus. Nós não negociamos a nossa pregação. Nós não negociamos a presença do Espírito Santo, não. Porque a presença do Espírito Santo, ela é inegociável. É inegociável a presença de Deus. Tem muita gente se vendendo para ficar com a presença do seu pastor, com a presença da sua igreja. E aí, ser um sem graça, não adianta, meu filho. Deus seja louvado na sua vida. Fique com Deus.